Fala pessoal, meu nome é Igor Freitas, estamos de volta com mais uma instrução para mecânicos de aeronave. Hoje falaremos sobre a semelhança entre os sistemas da aeronave, ok? Sistema hidráulico, sistema de combustível e sistema pneumático. Bom, os sistemas da aeronaves que trabalham com fluidos, né? Seja ele líquido ou gases, então citamos aí os três principais sistemas, esses sistemas vão ter uma grande similaridade entre si, com relação ao funcionamento e aos seus componentes básicos. Esses sistemas vão estar sujeitos às leis da física, né? Lei de pressão, de fluxo, lei de Boyle, lei de Newton, enfim, todas essas leis que atuam sobre os fluidos, ok? Vão estar sujeitos aí aos mesmos sistemas de distribuição desses fluidos, a necessidade de limpeza do nosso sistema para um correto funcionamento, vão ter a necessidade de pressurização, vão ter a necessidade, como tem pressão, eu preciso ter segurança no meu sistema, então todos esses sistemas que trabalham com fluidos, existe a necessidade de uma segurança. Para isso eu preciso também de um monitoramento do sistema, tá? E conhecer essas semelhanças irá facilitar muito para que a gente possa compreender o funcionamento desses principais sistemas. Bora dar uma olhada então nessas semelhanças? Bom, separei aqui em 4 colunas. A primeira coluna nós teremos algumas características. Na segunda coluna vamos citar as características do sistema hidráulico. Na próxima do sistema de combustível. E na quarta coluna do sistema pneumático, ok? A primeira característica que eu quero falar é quanto ao funcionamento. Ora, se estamos falando de fluido, todos os três sistemas vão trabalhar com fluido, beleza? Então o sistema hidráulico trabalha com óleo hidráulico, o sistema de combustível trabalha com QAV, com o nosso querosene, e o pneumático vai trabalhar com o próprio ar atmosférico, tá? Mas todos os três são fluidos e existem semelhança na utilização e no cuidado desses fluidos, tá bom? Outro ponto importante que eu queria ressaltar sobre as características é quanto à armazenagem, tá? O sistema hidráulico nós vamos armazenar nos reservatórios, o sistema de combustível dentro dos tanques, que nada mais é do que o reservatório, tá? E aí eu vou precisar de todos aqueles cuidados quanto à limpeza, pressão, visor, filtro, enfim, todos os cuidados que um reservatório que guarde esses fluidos vão precisar ter. E temos ainda aí o sistema pneumático, né? Que teoricamente nós não temos um reservatório, mas o nosso reservatório é a própria atmosfera, tá? Que vai sofrer também as influências de pressão, quando a aeronave estiver voando em maiores altitudes, menores altitudes, enfim. Temos aí um reservatório imenso, que seria a própria atmosfera, tá bom? Quanto à distribuição, esses fluidos eles são distribuídos através das tubulações e conexões. Essas tubulações podem ser rígidas ou flexíveis, tá? Através de tubos ou mangueiras. E aí eu chamo a atenção aqui para a nossa área de manutenção, quanto ao estado geral desses nossos componentes, quanto a vazamento, quanto a amassamento, quanto a mangueira dobrada, tudo isso vai estar influenciando no funcionamento do nosso sistema. Porém, todos eles trabalham aí de forma semelhante quanto à distribuição. Bom, ponto sempre fundamental em qualquer sistema pressurizado é quanto à segurança, tá? E aqui a nossa segurança, o primeiro ponto de segurança que eu quero ressaltar é quanto à válvula de corte. Todos os três sistemas trabalham com fluidos que alimentam fogo. Então, em qualquer princípio de um incêndio ou superaquecimento do sistema, nós vamos estar utilizando a válvula de corte para fechar o fluxo desses fluidos, tá bom? E uma ressalva interessante aqui para o pessoal da manutenção é que essa válvula de corte, a shutoff valve, ela, pelo menos em todos os sistemas que eu conheço, ela trabalha da seguinte forma: é um único comando para as três válvulas. Eu interrompo, aciono um comando de shutoff válvula, eu interrompo as três shutoff válvulas simultaneamente, tá? Tanto a hidráulica, quanto a de combustível, quanto a pneumática, para que eu não haja risco de alimentação desse fogo. Então isso é importante durante a manutenção, que às vezes o técnico vai estar trabalhando, por exemplo, num sistema hidráulico, com as linhas abertas, e alguém precisa estar fechando a shutoff valve de combustível, por exemplo. E sendo um comando único, vai fechar também
a shutoff valve do sistema hidráulico, tá? Ou o contrário, o sistema está aberto, alguém vai utilizar o combustível e abre essa válvula de corte, vindo a vazar fluido hidráulico também, já que o comando é um comando único, tá bom? Então, se já ocorreu algumas vezes, é interessante que o pessoal da manutenção esteja ligado nisso aí. Bom, ainda falando de segurança, como nosso sistema é pressurizado, eu preciso ter uma válvula aí de alívio. Então, todos os 3 sistemas nós vamos ter a Relief Valve, a válvula de alívio, para caso de sobrepressão do sistema, ela possa ser aliviada e não venha a estourar esse meu componente. Outra semelhança importantíssima é quanto à limpeza, tá? Então, para evitar qualquer tipo de objetos estranhos no meu sistema, partículas aí estranhas, eu preciso de filtros, diversos tipos de filtro, com diversas micragens, diversos diâmetros, com a finalidade de manter a integridade do meu sistema. Bom, todos os 3 sistemas também vão trabalhar com bomba. Então, quanto à pressurização, eles precisam de uma bomba. A bomba, na verdade, ela gera vazão, ok? O que vai gerar pressão é a restrição desse fluxo. Então, a bomba gera vazão, ela manda um fluxo desse fluido e a restrição da linha em algum ponto, seja direto no atuador, numa restritora, uma linha fechada através de uma válvula seletora, essa restrição e o fluxo vindo atrás empurrando é que vai gerar a pressão do meu sistema, tá? Mas todos os 3 sistemas existe a necessidade de uma bomba para gerar uma vazão e aí sim pressurizar as linhas do sistema para utilização. Outra característica importantíssima é quanto ao sentido do fluxo. Então, para que eu possa orientar o fluxo num único sentido, para que eu possa chegar ao ponto onde eu quero utilizar essa pressão, eu vou utilizar válvulas unidirecionais, ok? Muitas das vezes nós temos 2 sistemas fornecendo pressão para um mesmo componente ou para uma linha geral. E aí a necessidade importantíssima dessa válvula unidirecional está atuando para impedir que a pressão de um sistema interrompa ou interfira no outro sistema, tá? Outra coisa importante quanto às válvulas unidirecionais é que ela existe uma setinha de indicação qual é o sentido do fluxo, muitas das vezes escrito ali free flow. É importante que o técnico observe isso para que não coloque essa válvula invertida, senão ela vai estar fazendo a função de impedir exatamente que esse fluxo venha para o sistema. A próxima característica que eu destaquei aqui foi quanto ao controle da pressão. Bom, se estamos falando de sistema pressurizado, nem todos os itens vão trabalhar com a mesma pressão. Essa pressão também pode variar de acordo com a utilização, quantidade de componentes que estão utilizando a pressão. Para isso, eu preciso de uma válvula reguladora, para que essas linhas possam ter uma pressão adequada de funcionamento, tá bom? Nessa mesma linha de raciocínio, nós temos aí a pressão de utilização. Alguns sistemas, então a bomba fornece uma pressão altíssima, a pressão nominal aí é alta, tá? Mas alguns sistemas, alguns componentes trabalham com a pressão bem abaixo. E para reduzir essa pressão, eu vou precisar da válvula redutora de pressão, ok? Da minha reduce valve, para trazer essa pressão para as condições adequadas de funcionamento de cada componente. Sempre que a gente fala de pressão, eu preciso ter um monitoramento dessa pressão, tá? Então, para monitorar essa pressão, nós vamos ter aí os nossos manômetros, as nossas luzes de indicação, os nossos warnings no painel, em caso de sobrepressão. E também, quando eu falo de pressão, qualquer item que está confinado sob pressão, essa pressão gera calor. Então, existe a necessidade também do controle da temperatura, do monitoramento através de termômetros. Então, todos esses 3 sistemas vão ser semelhantes na utilização de manômetros e termômetros para monitoramento da pressão e da temperatura. Beleza? Bom, quanto à distribuição, nós vamos ter aí também componente comum, que é a válvula distribuidora, tá? Aeronaves aí que trabalham com sistema hidráulico vão distribuir essa pressão para vários pontos, vários atuadores. O sistema de combustível também faz uma divisão, faz uma distribuição desse fluxo para vários bicos injetores, por exemplo. Então é necessário uma válvula distribuidora, um tipo de manifold, para poder distribuir corretamente esse fluxo para o sistema, ok? O sistema pneumático também atua em diversos pontos, sistema anti-ice da asa, do estabilizador,
sistema de pressurização da aeronave, sistema de ar-condicionado, vou precisar também de uma válvula distribuidora direcionando, distribuindo esse ar para o local correto. Quanto à característica de utilização, eu preciso ter uma válvula seletora em cada desse sistema, onde eu vou selecionar para onde eu quero que esse fluxo chegue, ok? E por último aí, o retorno, completando o nosso circuito, nosso ciclo. No sistema hidráulico, esse retorno vai condicionar, direcionar o nosso fluido direto para o reservatório hidráulico, então preciso de linhas de retorno, ok? Com todos esses cuidados necessários que citamos anteriormente, a integridade da linha, eu preciso de estar filtrando esse óleo de retorno para não jogar objeto estranho, partícula estranha dentro do meu reservatório, beleza? No sistema de combustível, uma pequena parte pode estar retornando aí para os tanques, por exemplo, através da própria válvula reguladora, o que não é utilizado, geralmente é jogado na entrada da bomba, ou pode estar também retornando para o meu tanque, para o meu reservatório, para ser reutilizado. E até mesmo o combustível não utilizado, após o corte do motor, uma pequena quantidade ainda é injetada nas câmaras de combustão e não é consumida. Então isso aí cai num drenozinho, algumas jogam para a atmosfera, algumas aeronaves mais antigas aí jogam esse residual na própria atmosfera e ele é evaporado, e outras coletam esse residual e devolvem para o tanque para que possa ser reutilizado, tá bom? Quanto ao sistema pneumático, como nós falamos aí, o próprio reservatório seria a atmosfera, né, um reservatório gigantesco, digamos assim, então não há necessidade de sistema de retorno, de linhas de retorno, por exemplo. Mas vamos entender de uma maneira geral que ele também retorna para o seu reservatório, se considerarmos o reservatório a própria atmosfera. Beleza, gente? Então tá aí bastante características similares, semelhanças entre esses sistemas, que vão facilitar muito o nosso entendimento de funcionamento do sistema e vai ajudar muito na pesquisa de pane, por exemplo, quando a gente consegue correlacionar um problema que já aconteceu num sistema e outro. Bom, separei aqui também o esquema, um diagramazinho dos sistemas básicos para a gente conseguir observar esses componentes dentro desse diagrama. Fazer a leitura correta desse diagrama vai facilitar muito também o entendimento do funcionamento, o que vai gerar para a gente um grande conhecimento, aí, um know-how, para que a gente possa estar trabalhando com maior tranquilidade e redução de tempo na solução de panes, por exemplo, tá bom? Então, sempre que a gente olhar um diagrama, opa, voltou aqui. Sempre que a gente olhar um diagramazinho, o que chama atenção para vocês para procurar algum tipo de legenda. No nosso caso aqui, ó, na parte inferior esquerda, nós temos uma legenda, onde ele indica para a gente que a linha rosa é a linha de sucção, a vermelha de pressão e a verde é a linha de retorno, tá bom? Dito isso, nós estamos aqui olhando um Basic Hydraulic System, um sistema hidráulico básico, tá? E vamos iniciar então o nosso circuito através do reservatório, o nosso primeiro componente. Então as linhas de sucção, esse fluido hidráulico que está no reservatório é succionado através da linha rosa aqui, como ele indicou lá embaixo, chega até a Motor Drive Pump, tá? A nossa bomba acionada pelo motor elétrico. Passando por ele, ela chega até a nossa check valve, a válvula unidirecional, e percebam que aqui há a mudança de cor, ele passa para a coloração vermelha, que é o nosso fluido pressurizado, como ele indicou lá na legenda, ok? Então esse fluido pressurizado chega até a nossa Pressure Relief Valve, nossa válvula de alívio de pressão. Se essa pressão exceder a que for necessária para o sistema controlado, essa molinha cede, ó. Então a válvula piloto abre e aí o fluido de óleo hidráulico segue aqui, pega a linha verde, que é a linha de retorno. Passa por um filtro, ok? Para evitar qualquer impureza seja mandada para o sistema e só então chega até ao nosso reservatório para ser utilizado. Beleza? Vamos dar sequência aqui na linha de pressão, então, ó. Seguindo, caso a linha de pressão não precisou ser acionada, esse fluido, vamos passar direto aqui, ele vai esbarrar com uma outra check valve, tá? Uma one-way check valve, uma unidirecional, que vai impedir
que esse fluxo atinja a range pump, a bomba manual, tá? Eu não quero que esse fluxo passe para lá, eu quero orientar para que ele chegue aqui na entrada da minha válvula seletora, ok? E essa válvula seletora vai ser responsável por selecionar que esse fluido vá para a parte traseira ou para a parte dianteira do meu cilindro atuador. No nosso exemplo aqui, está indo para a parte dianteira, ó. Então todo o fluxo sob pressão atinge a parte dianteira do nosso cilindro atuador, fazendo com que esse cilindro recue e expulse o óleo que estava na parte traseira. Perceba que a válvula seletora permite o alinhamento tanto da parte dianteira quanto da parte traseira do cilindro, fazendo com que o fluido flua para o reservatório hidráulico para que seja utilizado novamente. Beleza, gente? Então um sistemazinho bem básico, bem simples, com os nossos componentes básicos aí para que a gente possa ter essa visualização geral. Esse aqui é o nosso sistema hidráulico. Vamos dar uma olhada então aqui no nosso sistema de combustível, tá? A Single Reciprocating Engine Aircraft with Fuel Tanks. Então nós estamos falando aqui do Fuel Tanks, nosso sistema de combustível da aeronave. Então mesma coisa, ó, partimos sempre lá para a nossa legenda. Ele está indicando para a gente que as linhas que estão na coloração branca de Fuel Supply são linhas de alimentação do sistema, tá? De suprimento do sistema. E as linhas na cor vermelha da Pump Delivery, da distribuição da bomba, ok? Está saindo da bomba para distribuir para os sistemas. Então, mesma coisa, partimos aqui dos nossos reservatórios, tá? No caso 2, ó, left tank, o tanque esquerdo, e o right tank, o tanque direito, tá? Seguindo aqui o nosso fluido, vai chegar até a nossa Fuel Selector Valve, nossa válvula seletora de combustível, que permite eu selecionar tanque direito, tanque esquerdo, desligado, sistema fechado, ou ambos, ambos aqui sendo alimentado, sistema alimentado pelos dois tanques. Atingida essa válvula seletora, o nosso fluido passa por um strainer, que é o nosso filtro, ok? Atingiu o nosso filtro para tirar qualquer impureza, qualquer partícula estranha, e aí sim ele vai chegar até a nossa bomba, no caso dessa bomba aqui, a Electric Pump, ok? A bomba elétrica. E uma outra parte da distribuição do fluido atinge aqui a nossa outra bomba, que é a Engine Drive Pump, nossa bomba acionada pelo motor, beleza? Ligado lá na caixa de engrenagem para ser girado pelo motor. Depois de pressurizado, aí sim o combustível vai fluir e ser distribuído para o sistema, o carburetor ou por injector, quando for sistema de injeção, e aí ser utilizado aí para queima, para funcionamento do motor. Tranquilo também, né? Bastante componente básico. Aqui na nossa linha de combustível nós temos ainda um sistema do tipo primer. Primer é o sistema aí primeiro ou prioridade, ok? Serve para alimentar as nossas linhas aqui antes de iniciar o sistema, quando essas linhas estão vazias. Então, por gravidade, o combustível que estava aqui vai tender a retornar e aí o ar na linha vai gerar uma cavitação na bomba. Para evitar que essa bomba venha cavitar, trabalhar a seco e danificar o sistema, é injetado ou bombeado aqui uma pequena quantidade de combustível até preencher as nossas linhas para o correto funcionamento da bomba, tá bom? Sistema similar de uma bomba d'água caseira aí, não sei se alguém já viu, que a gente abre uma tampinha e coloca uma quantidade de água ali para a bomba não girar seco, senão danifica a bomba. Aquele é o sistema primer da bomba d'água, ok? Aqui vai ser bastante semelhante. Tranquilo aí nosso sistema hidráulico, sistema de combustível. Vamos dar uma olhada aqui também no sistema pneumático e observe que existe bastante semelhança entre as tubulações, entre os componentes que são utilizados. Então nós temos aqui simbolizando um motor, né? Saindo desse motor o fluido aqui de ar quente. Opa, vamos lá para a nossa legenda também, importantíssimo, tá? Para que a gente consiga fazer a correta leitura. Eu tenho em vermelho aqui a HP Bleed Air, tá? High Pressure, HP de High Pressure de alta temperatura, sangria de ar de alta temperatura. Em amarelo nós temos aqui a LP Bleed Air, então
low pressure, baixa pressão, sangria de ar de baixa pressão, e em laranja nós temos aí o regulated bleed air, sangria de ar regulado após passar pela própria reguladora, beleza? Aí sim partimos para o sistema. Então temos o motor, em vermelho aqui o nosso ar de alta pressão, beleza? Encontra aqui uma válvula seletora, que vai permitir ou não a passagem dele para poder esse ar quente chegar até o fan spinner anti-ice, o anticongelamento da parte do spinner, da parte frontal do nosso motor, tá bom? Esse fluxo aqui de ar sob alta pressão vai misturar, vai atingir aqui, vai alcançar a LP bleed air, a baixa pressão, sangria de baixa pressão, e aí vai haver uma mistura dessa alta pressão com a baixa pressão, com a finalidade de reduzir essa temperatura e, obviamente, já diminuir um pouco a pressão, tá bom? Em seguida, esse fluido vai chegar até a válvula aqui, a bleed air shutoff and regulator válvula, vai atingir a válvula de corte e a válvula reguladora, tá bom? Está representada as duas nesse componente aqui. Então veja que os componentes são bastante similares aos sistemas de combustível e sistema hidráulico, tá bom? Saindo dessa shutoff e reguladora, nós vamos encontrar aqui no duto outra válvula que vai permitir ou não a passagem desse fluxo para nacelle anti-ice, para o anticongelamento da nacelle da nossa aeronave. Bom, seguindo o nosso fluxo, eu encontro aqui um Pylon Temp Sensor, um sensor de temperatura dos pylons, dos pilões de suporte aqui do nosso motor. E temos também ainda, logo na sequência, um Duct Temp Sensor, um sensor de temperatura dos ductos, que em caso de sobretemperatura, tanto no pylon quanto nos dutos, vai mandar um sinal de monitoramento lá para o nosso painel de warning, onde acenderá a luz vermelha bleed air, ok? Dizendo que existe um superaquecimento aí, uma overtemp do nosso sistema. E aí o pessoal da manutenção vai checar se foi no pylon ou se foi na área dos dutos, bom? Seguindo aí o nosso fluxo aqui, ó, já regulado, já estamos na linha laranja, ele passa pela unidirecional, pela nossa check valve, com a finalidade de orientar e permitir o fluxo num único sentido, no sentido da seta, ó, ok? Saindo da seta, eu atinjo aqui a nossa bleed air manifold. Manifold é todo esse componente aqui, como se fosse uma válvula distribuidora. É um item com várias saídas que vai permitir direcionar o fluxo desse ar regulado para onde existe a necessidade. No primeiro componente à esquerda aqui, ele é disponibilizado para o Stabilizer and Wind Anti-Ice, tá? Para o anticongelamento do estabilizador e das asas. Na sequência, ele vai ser disponibilizado também para o Windshield Anti-Ice, para o anticongelamento dos para-brisas. Mais adiante, ele vai ser disponibilizado também para o Pressurization Jet Pump, para bomba de pressão também, ok? A ar. E na sequência aqui ele vai ser disponibilizado e distribuído para o Hydraulic Reservoir, para o reservatório hidráulico, para a pressurização do reservatório. Bom, quanto ao lado direito, ele vai atingir aqui o Flow Control Valve, a válvula de controle de fluxo, que vai permitir um fluxo controlado para ser direcionado para a nossa cabine, para a atuação do ar-condicionado e pressurização da nossa cabine, tá bom? Ainda falando sobre o monitoramento, nós temos aqui a indicação de um Pressure Switch, de uma switch de pressão regulada para 47 PSI, e em caso de sobrepressão vai acender uma luzinha no painel também, dizendo que essa pressão foi excedida ou está com baixa pressão. Mais adiante, ele vai encontrar aí também uma outra check valve, uma unidirecional, que vai impedir que esse fluxo do lado direito flua para o left engine, para o motor esquerdo, tá? Que tem um sistema praticamente igual a esse do lado direito aqui. Então, eu não quero que um sistema interfira no outro. A check valve vai ter essa finalidade de permitir que o fluxo só vá num único sentido. Beleza, gente? Vira aí a similaridade, a quantidade de itens
que nós temos no sistema hidráulico, de combustível e pneumático, que trabalham de forma bastante parecida. É óbvio, vai variar a pressão, vai variar a temperatura, vai variar a área onde esses sítios estão sendo instalados, mas em termos de funcionamento, eles são bastante semelhantes e é importante que eu tenha essa visão para facilitar o meu trabalho. Vamos dar uma olhadinha aqui ainda no sistema de oxigênio, que nada mais é do que um fluido também, ok? Então esse aqui é o Oxygen Fluid, Oxygen System, um sistema de oxigênio, para a gente perceber a semelhança também com os demais sistemas, já que ele também é um sistema de fluido. Então temos aqui o nosso reservatório, ó, nosso Oxygen Cylinder, ok? Cilindro de oxigênio, vai fluir para uma shutoff valve, para uma válvula de corte, tá? Indo para a direita aqui, ele encontra a check valve, uma válvula unidirecional, que é para impedir para que esse fluxo flua para esse lado aqui, que nada mais é do que uma linha de abastecimento externo. Ó. Conexão de abastecimento externo, válvula de abastecimento, um filtro, uma unidirecional, e daqui ele já vai direto para o sistema. Então ele segue, na verdade, para o lado esquerdo. Seguindo para o lado esquerdo, ele encontra aqui the filter, ok? O próprio filtro, para limpeza de qualquer partícula estranha. Essa pressão vai ser monitorada, então eu tenho aqui uma pressure gauge, um manômetro, um relógio de pressão, ok? Na sequência, ele vai atingir uma pressure reducer, um redutor de pressão. Eu não quero que toda essa pressão do meu cilindro de oxigênio vá para o sistema, então essa pressão ela é reduzida, tá? Após ser reduzida, um ponto vai atingir essa área aqui, ó, que é da pressure relief valve, da válvula de alívio de pressão, tá? Caso venha a exceder, essa válvula vai se abrir e aí o fluxo vai vir para cá, ó, e vai romper aqui esse green blowout disc, um disco verde aqui que vai se romper e permitir o alívio desse oxigênio. Então é item importante de manutenção também de pré-voo, que o camarada, que o técnico venha estar olhando a integridade desse disco verde, sabendo que o nosso sistema não sofreu nenhuma sobrepressão, tá bom? Bom, dando sequência ao fluxo aqui, após passar por esse sistema, ele atinge a Pressure Regulator, o regulador de pressão. Aí sim ele vai estar na pressão correta de utilização do sistema para ser distribuído, ó, para as nossas máscaras. Ainda passa aqui por um calibrate orifício, por orifício calibrado, e nada mais é do que um redutor de pressão, tá bom? E aí sim ele chega até as nossas máscaras, saídas das máscaras. Da mesma forma aí, da mesma forma vai ocorrer nos demais sistemas, liberando para a quantidade de máscaras que houver nessa aeronave, tá bom? Bastante componente aí similar aos nossos sistemas que trabalham com fluidos. Ficou alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa aí, algum comentário? Eu peço para que entre em contato, tá? Deixe aqui nos nossos comentários ou entre em contato através de um dos nossos canais de comunicação. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo e compartilhar com os amigos para que a gente possa continuar produzindo mais vídeos como esse. Agradeço a atenção e até o próximo vídeo. Grande abraço!